Olá amigos, o dia seguinte, aquele que os primeiros seguidores de Jesus fizeram após a sua ascensão. Hoje quero conversar convosco acerca de interesses sobrepostos. Quando verificamos interesse nas questões da fé, por vezes, observamos que há uma mistura de motivações ou até de abordagens que revelam alguma desorganização entre aquilo que se deseja genuinamente e motivações menos corretas que andam à volta. O que podemos então fazer? Vamos ler o texto e vamos tentar, de alguma forma, refletir sobre isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 22 a 27. Está assim relatado. Félix, que era muito bem informado no que concerne ao caminho, reenviou-os para outra audiência, dizendo: quando o tribuno Lísias descer, julgarei esta questão. E ordenou ao centurião que o mantivesse detido, mas lhe desse bom tratamento e a nenhum dos seus impedisse de lhe prestar assistência. Alguns dias depois, veio Félix com sua mulher Drusila, que era judia. Mandou chamar a Paulo e ouviu falar sobre a fé no Cristo Jesus. Mas como Paulo se pusesse a discorrer sobre a justiça, a continência, o julgamento futuro, Félix ficou amedrontado e interrompeu. Por agora, retira-te. Quando tiver mais tempo, mandarei chamar-te. Ele esperava, além disso, que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, mandava chamá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix teve como sucessor Pórcio Festo. Entretanto, querendo agradar aos judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado. A difícil tarefa de julgar os interesses pessoais, hoje diz carreira, e o dos grupos influentes, hoje também normalmente dizemos os lobbies, e a harmonia social, ou pressão social, está muito bem aqui patente neste texto que acabamos de ler. Há um desejo em conhecer mais sobre a fé, ao mesmo tempo, uma posição destas que se ocupa cria vícios de poder que potenciam a corrupção e sobretudo, nada de agitar as águas turbulentas da harmonia social que os grupos de pressão estão sempre dispostos a colocar em causa quando veem algum dos seus privilégios ser posto em causa. O que fazer então? Estamos a falar aqui neste relato um período de 2 anos, o que é muito minimalista, mas há pequenas dicas que nos ajudam como agir em situações idênticas ou do género. Em primeiro lugar, Paulo nunca se recusou a dar o seu melhor no esclarecimento de quem o procurava e sob que circunstâncias fossem. Ele estava sempre disposto a falar e explicar aquilo que lhe perguntavam. Por outro lado, vendo a quem se dirigia, neste caso alguém que exercia uma função de Estado, o apóstolo toca no que é mais sensível nesta área: a justiça, o caráter e o sentido de serviço que uma função pública deve sempre ter em conta. Isto, claro, vai desagradar ao governador, assusta-o até, mas há uma curiosidade que mantém o diálogo entre ambos. Enquanto houver interesse, teremos sempre uma palavra a dizer e deixar com Deus aquilo que lhe compete, ou seja, é Deus que convence. Nós estamos cá para conversar, explicar aquilo que nos perguntam e procurar ajudar. O resto é de Deus. Também vemos que o bom trato que o governador deu a Paulo não o fez mais brando. Porquê? Porque, no fim de contas, Paulo não estava preso por uma causa justa. Estava naquela condição por causa do propósito divino que tinha dito que ele iria testemunhar diante de figuras e em lugares onde teriam influência direta para o desenvolvimento do futuro do reino de Deus. Por isso, Paulo não pedia favor a nada, ele falava o que tinha a dizer e não se preocupava com o resto. Finalmente, uma última coisa. Os interesses da política, da economia e dos poderes instituídos adiam normalmente as decisões importantes, pois estão mais interessados em manter a posição e os privilégios
do que em decidir realmente sobre as questões da vida real e do bem comum. Isto não nos deve surpreender, mas sempre que estiver ao nosso alcance, vamos exercer influência para o bem de todos e, sobretudo, para o progresso do Reino de Deus. E deixemos com Deus todo o resto. Que Deus vos abençoe.